Olá, turma! Vamos à nossa nona correção. Atividade 1. Uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Organizando em uma tabela os dados, vamos interpretar as grandezas para montarmos a proporção de forma correta e realizarmos os cálculos. Nesta atividade, temos a grandeza litros e horas. Uma torneira que despeja 16 litros por minuto, vou colocar o 16 na coluna dos litros. Enche uma caixa em 5 horas. Vou colocar o 5 na coluna das horas. Observe que foi montada a primeira proporção, 16 litros e 5 horas. Continuando, quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Percebam que temos o dado de 20 litros. Então, na coluna litros será colocado 20 e será calculado o tempo que levará para encher a mesma caixa, que são as horas. E como ainda não sabemos esse valor, iremos chamar de x, que será colocado na coluna horas. Temos duas razões na tabela, 16 está para 20 e 5 está para x. Vamos analisar a coluna litros. Na primeira linha temos 16 e na segunda linha 20. Houve um aumento na grandeza litros, então colocamos uma seta para cima para indicar que houve um aumento de uma para outra. E agora vamos analisar a coluna horas. Mesmo não tendo os dois valores, temos que comparar as grandezas, pois elas são proporcionais. Se uma torneira que despeja 16 litros por minuto enche uma caixa em 5 horas, uma torneira que despeja 20 litros, que sai mais água que a outra, vai encher a caixa em mais tempo ou menos tempo? É claro que vai ser mais rápido, pois sai mais água, então vai diminuir o tempo. Então vai ser um tempo menor que 5 horas. Então, nesta coluna, na primeira linha temos o 5 e na segunda linha teremos um valor menor. Então, irá diminuir os valores das grandezas. Colocamos uma seta para baixo para indicar que houve uma redução, diminuiu. Quando acontece de uma razão aumentar e a outra diminuir, ou ao contrário, uma diminuir e a outra aumentar, temos as grandezas inversamente proporcionais. E nelas temos um detalhe: para montarmos a proporção para realizarmos os cálculos, toda vez que tivermos grandezas inversas, invertemos a ordem da coluna que tem o x. Observe, olhando na tabela, montamos a proporção. 16 está para 20, colocamos a igualdade e agora para montarmos a segunda razão, por ser inversa, é onde tem o x, né? Invertemos a ordem, o x fica em cima e o 5 embaixo. Pronto! A proporção está montada e agora é só realizar a multiplicação em diagonal. Lembrando que sempre iniciamos a multiplicação na direção que tem a letra, começando pelo número. Então, faremos 20 vezes x igual a 16 vezes 5. 20 vezes x, número multiplicado por letra, é só juntar. 20x igual 16 vezes 5, 80. Como é uma equação, agora para isolarmos o x e descobrirmos seu valor, temos que eliminar o 20, que está multiplicando o x. Então, teremos que dividir os dois membros da equação por 20 para eliminá-lo. Realizando a divisão no primeiro membro, 20 dividido por 20 igual a 1. Não precisa colocar o 1 na resposta, ficando somente o x, igual, realizando a divisão no segundo membro, 80 dividido por 20 igual a 4. Pronto, x igual a 4. Chegamos à resposta da atividade. Portanto, a alternativa correta é a letra C, 4 horas. Atividade 2. Quantos quilogramas de semente são necessários para semear uma área de 240 metros quadrados, observando a recomendação de aplicar 1 kg de semente por 16 metros quadrados de terreno? Organizando os dados na tabela, temos as grandezas quilogramas e área em metro quadrado. Preenchendo a tabela, a recomendação é de aplicar 1 kg de semente por 16 metros quadrados de terreno. Numa área de 240 metros quadrados, quantos quilogramas de semente serão necessários? Colocaremos o x em quilogramas, pois ainda não calculamos.
Analisando a coluna da área em metro quadrado, na primeira linha temos 16 metros quadrados e na segunda 240 metros quadrados. Houve um aumento da primeira para a segunda, de 16 para 240, então colocamos uma seta para cima para indicar esse aumento. Analisando a coluna dos quilogramas, se 1 kg de semente é recomendado para uma área de 16 metros quadrados, a quantidade recomendada para uma área de 240 metros quadrados será maior, vai aumentar a quantidade de semente. Então, nesta coluna dos quilogramas, terá um aumento de 1 kg para um valor maior. Então, colocamos uma seta para cima para indicar esse aumento. Quando acontece das duas razões aumentarem ou diminuírem, temos as grandezas diretamente proporcionais. Se as duas aumentarem ou as duas diminuírem, diretas. Nestas grandezas, basta montar a proporção da forma que elas estão na tabela e realizar os cálculos. 1 está para x, igual 16 está para 240. Realizando a multiplicação em diagonal, sempre começando pela direção que tem a letra, 16 vezes x igual 240 vezes 1. 16 vezes x igual a 16x. Igual 240 vezes 1, 240. Para isolar o x, teremos que dividir os dois membros da equação por 16. 16 dividido por 16 igual a 1. Não precisa colocar o 1, fica o x. Igual 240 dividido por 16, igual a 15. X igual a 15. Logo, a alternativa correta é a letra D, 15. Atividade 3. Um trem com velocidade média de 40 km por hora vai de uma cidade a outra em 2 horas. Se a velocidade fosse de 80 km por hora, o tempo gasto para fazer o mesmo trajeto é de... Organizando os dados na tabela, temos as grandezas velocidade média em km por hora e o tempo em horas. Preenchendo a tabela, com velocidade média de 40 km por hora, ele vai de uma cidade a outra em 2 horas. Se a velocidade for de 80 km por hora, o tempo gasto é x, valor que iremos calcular. Analisando a coluna da velocidade em km por hora, de 40 houve um aumento para 80. Colocamos uma seta para cima para indicar esse aumento. Analisando a coluna horas, se o trem leva 2 horas de uma cidade a outra com velocidade de 40 km por hora, com uma velocidade de 80 km por hora, ele chegará mais rápido, o tempo vai diminuir. Então, colocamos uma seta para baixo para indicar essa redução. Quando uma razão aumenta e a outra diminui, temos as grandezas inversamente proporcionais. E para montarmos a proporção, invertemos a ordem dos dados da coluna, que tem o x. Montando a proporção, 40 está para 80, igual, agora invertemos a ordem que vemos na tabela. X está para 2. Realizando as multiplicações em diagonal, começo na direção da letra. 80 vezes x igual 40 vezes 2. 80 vezes x igual 80x. Igual 40 vezes 2 igual 80. Para isolar o x, dividimos os dois membros da equação por 80. 80 dividido por 80 igual a 1. Não precisa colocar o 1, fica só o x. Igual 80 dividido por 80, 1. X igual a 1. A alternativa correta é a letra A, 1 hora. Atividade 4. Silvia fará um bolo para a festa da primavera. Para cada pacote de mistura para bolos, Silvia deve usar 2 ovos. Quantos pacotes dessa mistura serão necessários se ela usar 10 ovos? Organizando os dados na tabela, temos as grandezas pacote e ovos. Preenchendo, se para um pacote de mistura são utilizados 2 ovos, se utilizarmos 10, a quantidade de pacotes de mistura é x. Analisando a coluna ovos, houve um aumento na quantidade de 2 para 10. Colocamos a seta para cima para indicar o aumento. Analisando a coluna pacote, para um pacote de mistura, são utilizados 2 ovos. Já para 10 ovos, essa quantidade irá aumentar, então colocamos a seta para cima. Como as duas razões aumentaram, temos grandezas diretamente proporcionais. É só montar a proporção da forma que elas estão na tabela.
1 está para x igual 2 está para 10. Multiplicando em diagonal, começando na direção em que está a letra, fazendo direto. 2 vezes x igual a 2x, igual 10 vezes 1, 10. Isolando o x, dividimos os dois membros da equação por 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Não precisa colocar 1, fica só o x. Igual 10 dividido por 2, 5. X igual a 5. Portanto, a alternativa correta é a letra B, 5 pacotes. Atividade 5. Para fazer um determinado serviço, 5 engenheiros levam 40 dias. Então, em quanto tempo 10 engenheiros fazem o mesmo serviço? Organizando os dados na tabela, temos as grandezas engenheiros e dias. Preenchendo, 5 engenheiros levam 40 dias para fazer um serviço. 10 engenheiros para fazer o mesmo serviço, vamos calcular, chamamos de x. Analisando a coluna engenheiros, houve um aumento de 5 para 10. Colocamos seta para cima, para indicar o aumento. E na coluna dias, se em 40 dias 5 engenheiros fazem o serviço, com 10 engenheiros o serviço será mais rápido, pois aumentou a quantidade de mão de obra. Então, os dias irão diminuir. Então, colocamos a seta para baixo para indicar essa redução. Como uma razão aumentou e a outra diminuiu, temos grandezas inversamente proporcionais. E para montar a proporção, invertemos a ordem dos dados da coluna que tem o x. Então, fica 5 está para 10 igual, agora inverte, x está para 40. Fazendo as multiplicações em diagonal, começando na direção em que está a letra, fazendo direto, 10 vezes x, 10x, igual 40 vezes 5, 200. Isolando o x, divide os dois membros da equação por 10. 10 dividido por 10, 1. Não precisa colocar na resposta, fica só o x. Igual 200 dividido por 10, igual a 20. X igual a 20. Então, a alternativa correta é a letra D, 20 dias. Atividade 6. Para preparar tintas, um pintor costuma dissolver cada 4 latas de tinta concentrada em 6 latas de água. Para que a tinta preparada tenha a mesma concentração, esse pintor precisará misturar 12 latas de água com... Organizando os dados na tabela, temos as grandezas, latas de tinta e latas de água. Preenchendo, 4 latas de tinta concentrada são dissolvidas em 6 latas de água. 12 latas de água vão dissolver quantas latas de tinta? Teremos que calcular, então colocamos x. Analisando a coluna latas de água, houve um aumento de 6 para 12. Colocamos seta para cima para indicar o aumento. E a coluna latas de tinta, se 4 latas de tinta precisam de 6 latas de água, então 12 latas de água vai dissolver o número de latas de tinta maior. Então, a quantidade irá aumentar. Colocamos seta para cima para indicar o aumento. Como as duas razões aumentaram, temos grandezas diretamente proporcionais. É só montar a proporção da forma que elas estão na tabela. 4 está para x, igual 6 está para 12. Multiplicando em diagonal, começando na direção em que está a letra, fazendo direto, 6 vezes x igual 6x, igual 12 vezes 4 igual 48. Isolando o x, divide os dois membros da equação por 6. 6 dividido por 6 igual a 1. Não precisa colocar 1 na resposta final, fica só o x, igual 48 dividido por 6 igual a 8. X igual a 8. Logo, a alternativa correta é a letra D, 8 latas de tinta concentrada. Atividade 7. Um avião percorre 2.700 km em 4 horas. Em 1 hora e 20 minutos de voo percorrerá... Antes de montarmos a tabela, vamos converter as horas em minutos para facilitar os cálculos. Se 1 hora equivale a 60 minutos, 4 horas é 60 vezes 4, 240 minutos. 1 hora e 20 minutos é a soma de 60 minutos mais 20 minutos, 80 minutos. Agora vamos organizar os dados na tabela. Temos as grandezas, percurso que está em quilômetro e minutos.
Preenchendo. Um avião percorre 2.700 quilômetros em 4 horas, que é o mesmo que 240 minutos. Em 1 hora e 20 minutos, que é o mesmo que 80 minutos, quantos quilômetros ele vai percorrer? Vamos colocar o x e fazer os cálculos para descobrir. Analisando a coluna dos minutos, de 240 para 80 diminuiu os valores. Então, colocamos seta para baixo para indicar a redução. E na coluna dos quilômetros, se o avião percorre em 240 minutos 2.700 quilômetros, em 80 minutos essa distância vai ser menor, vai diminuir. Então, colocamos seta para baixo para indicar a redução. Como as duas razões diminuíram, temos as grandezas diretamente proporcionais. É só montar a proporção da forma que elas estão na tabela. 2.700 está para x, igual 240 está para 80. Multiplicando em diagonal, começando na direção que está a letra, fazendo direto. 240 vezes x igual 240x. Igual 2.700 vezes 80, igual 216.000. Isolando o x, divide os dois membros da equação por 240. 240 dividido por 240, 1. Não precisa colocar na resposta, fica só o x. Igual 216.000 dividido por 240, igual 900. X igual a 900. A alternativa correta é a letra D, 900 quilômetros. Atividade 8. 1 litro de água do mar contém 25 gramas de sal. Então, para obtermos 50 quilos de sal, o número necessário de litros de água do mar será... Antes de montar a tabela, vamos converter 50 quilos em gramas. Se 1 quilo é igual a 1.000 gramas, 50 quilos basta multiplicar por 1.000, ficando 50.000 gramas. Organizando os dados na tabela, temos as grandezas, litros e gramas. Preenchendo, 1 litro de água do mar contém 25 gramas de sal. Para obtermos 50 quilos de sal, que é o mesmo que 50.000 gramas, quantos litros de água do mar são necessários? Vamos colocar o x e realizarmos os cálculos. Analisando a coluna gramas, de 25 gramas aumentou para 50.000 gramas. Colocamos a seta para cima para indicar o aumento. Na coluna do litros, se 1 litro de água do mar tem 25 gramas de sal, a quantidade de litros para 50.000 gramas de sal é muito maior. Então, terá um aumento significativo. Colocamos a seta para cima para indicar. Como as duas razões aumentaram, temos as grandezas diretamente proporcionais. É só montar a proporção da forma que elas estão na tabela. 1 está para x, igual 25 está para 50.000. Multiplicando em diagonal, começando na direção da letra, fazendo direto. 25 vezes x, 25x, igual 50.000 vezes 1, 50.000. Isolando o x, divide os dois membros da equação por 25. 25 dividido por 25, 1. Não precisa colocar na resposta final, fica só o x. Igual 50.000 dividido por 25, igual a 2.000. X igual a 2.000. Então, a alternativa correta é a letra C, 2.000 litros. Atividade 9. Valéria, dirigindo seu carro com uma velocidade de 80 km por hora, demora 27 minutos para ir de um local a outro. Para percorrer essa mesma distância em 36 minutos, qual deve ser a velocidade de seu carro? Organizando os dados na tabela, temos as grandezas da velocidade em quilômetros por hora e do tempo em minutos. Preenchendo, numa velocidade de 80 km por hora, Valéria demora 27 minutos para ir de um local a outro. Para percorrer essa mesma distância em 36 minutos, qual será a velocidade? Colocamos x para calcularmos. Analisando a coluna minutos, de 27 aumentou para 36. Colocamos a seta para cima para indicar o aumento. Na coluna quilômetro por hora, se numa velocidade de 80 km por hora, em 27 minutos, ela percorreu uma distância, para percorrer a mesma distância em 36 minutos, ela ganhou mais tempo. Então, ela vai reduzir a velocidade para poder fazer a mesma distância em 36 minutos. Coloca a seta para baixo para indicar essa redução.
Como uma razão diminuiu e a outra aumentou, temos grandezas inversamente proporcionais. Para montarmos a proporção, invertemos a ordem dos dados da coluna que tem o x. Então, já começamos invertendo. X está para 80, igual 27 está para 36. Fazendo as multiplicações em diagonal, começando na direção que está a letra, fazendo direto 36 vezes x, 36x, igual 80 vezes 27, 2.160. Isolando o x, divide os dois membros da equação por 36. 36 dividido por 36 igual a 1. Fica só o x, igual 2.160 dividido por 36, igual 60. X igual a 60. Assim, a alternativa correta é a letra A, 60 km por hora. Atividade 10. 2 pedreiros constroem um muro em 15 dias. 3 pedreiros constroem o mesmo muro em quantos dias? Organizando os dados na tabela, temos as grandezas pedreiros e dias. Preenchendo, 2 pedreiros constroem um muro em 15 dias. 3 pedreiros, colocamos o x na coluna dias para calcularmos. Analisando a coluna pedreiros, aumentou de 2 para 3. Coloca a seta para cima indicando aumento. Na coluna dias, analisamos. 15 dias é o que leva para 2 pedreiros fazerem um muro. 3 pedreiros leva menos tempo, o serviço será mais rápido, então o número de dias irá diminuir. Coloca a seta para baixo indicando a redução. Como uma razão aumentou e a outra diminuiu, temos grandezas inversamente proporcionais. Para montarmos a proporção, invertemos a ordem da coluna que tem o x. Então, fica 2 está para 3, igual, agora inverte, x está para 15. Fazendo as multiplicações em diagonal, começando na direção que está a letra, fazendo direto, 3 vezes x, 3x, igual, 15 vezes 2, 30. Isolando o x, divide os dois membros da equação por 3. 3 dividido por 3, 1. Fica só o x, igual 30 dividido por 3, igual a 10. X igual a 10. Logo, a alternativa correta é a letra B, 10 dias. Por hoje é só, até a próxima!